O assunto agora aqui na Band News FM é a guerra entre Ucrânia e Rússia, conflito que gerou uma série de impactos geopolíticos, sociais e econômicos e que completa um ano. Para analisar essa situação, a gente recebe agora o professor de Relações Internacionais da SPM Sul, Roberto Ibel. Professor, tudo bem? Obrigado por atender a Band News FM. Tudo bem, Alessandro? Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui na Band News FM. Bom, professor, para começar essa conversa, vou começar com uma pergunta que eu sei que é de difícil resposta. Quem está vencendo a guerra depois de um ano? É possível saber, ter uma resposta clara para esse tipo de questionamento? Talvez a pergunta mais difícil, né, com relação ao conflito. Talvez a outra pergunta mais difícil é quando a guerra vai terminar. Eu não ousaria de maneira alguma dizer que a Rússia ou a Ucrânia está vencendo a guerra. Mas a gente pode olhar para alguns cenários, né? Por exemplo, na questão estratégica, me parece que a Rússia não está vencendo, né? Ela já teve alguns momentos de vitória. Lá no começo da guerra, ela chegou até a capital da Ucrânia, Kiev, né? Ela conseguiu bombardear cidades estratégicas como Odessa, Kherson, Zaporíjia, conquistou parte do leste da Ucrânia, né? Região do Donbass, aquela região que a gente falou muito no último ano, que é a região das cidades de Donetsk e Luhansk. Mas hoje a Rússia ela passa por uma espécie de revisão, né, o que ela busca na Ucrânia, né? Eu diria também uma revisão das próprias estratégias, porque ela teve muitas baixas, né? Baixas inclusive significativas para quem achava que a Rússia dominaria a Ucrânia muito rapidamente, né? E teve também um revés, eu diria, na parte oeste da Ucrânia, né? As tropas ucranianas têm conseguido resistir. E ali sim a gente encontra uma vitória, digamos assim, das forças ucranianas, né? Que conseguem conter o avanço da Rússia na parte oeste do território ucraniano. Mas não tem como a gente dizer que X ou Y, Rússia ou Ucrânia, ou Ocidente ou Rússia, esteja ganhando esse conflito, esta guerra, porque já é uma guerra que se alastra, né, praticamente um ano. Eu lembro que a primeira entrevista que eu dei foi aqui na Band News, né, acho que até o momento, até para corrigir o que eu falei naquele momento, no dia 24 de fevereiro do ano passado, que você mesmo, Alessandro, me entrevistou perguntando se ia ter guerra. E eu falei, muito dificilmente vai ter uma guerra, né? E aí temos já o aniversário de um ano, para dizer o quanto, o triste aniversário, né, de um ano, que representa o quão imprevisível está esse conflito internacional, né? Então não tem como responder quem está vencendo, mas me parece que a Rússia está tendo mais baixas do que o previsto um ano atrás, por causa desses movimentos da Ucrânia de conseguir, né, conseguir segurar, digamos assim, conter o avanço das tropas russas. E agora, professor, fazendo uma espécie de previsão para o futuro, que eu sei que também não é uma pergunta nada fácil, vou te colocar em várias roubadas durante essa entrevista, me desculpa já, professor. Mas a gente teve algumas fases que até bem delineadas da guerra. A gente teve um momento da Rússia invadindo por solo, chegando perto de Kiev e depois não conseguindo a conquista da capital ucraniana. A gente teve a resposta da Ucrânia já com a ajuda do Ocidente, uma fase de mais uso de drones por parte da Rússia, menos a força terrestre, digamos assim, em terra do exército e mais a força aérea, que a Rússia é conhecida por ter uma força muito significativa nesse tipo de confronto, né, nesse tipo de ataques, disparos de mísseis, enfim. E agora a gente tem, pelo menos parece ser a última novidade desse conflito, que é finalmente governos do Ocidente, Estados Unidos e Alemanha principalmente, anunciando que vão sim, começaram a enviar tanques para a Ucrânia. Qual é a fase nesse momento do conflito e como isso pode mudar o cenário atual da guerra? Eu diria, Alessandro, que hoje nós observamos uma fase de quase, entre aspas, normalização do conflito. O que eu quero dizer com isso? Não é mais um conflito que desperta, né, a atenção que nós tínhamos um ano atrás, na iminência da invasão russa à Ucrânia. Hoje é um conflito que, infelizmente, lamentavelmente, ele entrou naquele momento que a gente chama na geopolítica, nas relações internacionais, da sua normalização. O que significa isso? Com reveses para a Rússia, com vitórias para a Rússia, com vitórias para a Ucrânia e reveses para a Ucrânia, e um distanciamento muito grande para o cessar-fogo e ainda muito mais distante para negociações de paz, né? Então a gente chama esse período de normalização, não queremos dizer que a guerra é normalizada, não, nunca deveria existir guerra,
Mas numa leitura realista das relações internacionais, significa que hoje o conflito ele se localiza muito especificamente em partes do território ucraniano, com estratégias bem delimitadas e com uma pauta para o cessar-fogo praticamente irrealizável. O que eu quero dizer com isso? Que a pauta da Rússia hoje para encerrar a agressão ao território ucraniano, que eles chamam de uma operação militar especial, é que, de fato, a Ucrânia abra mão da região ali do Donbass, de Donetsk e Luhansk, e reconheça que aquilo, de fato, é um território independente, hoje que tem uma espécie de uma ligação, uma espécie de tratado com a Rússia, né, formalizado, e que a Ucrânia também reconheça que a soberania da Crimeia pertence à Rússia. E, por outro lado, a Ucrânia diz que não, que ela só aceita o fim do conflito quando a Rússia deixar de ocupar essas regiões que foram ocupadas. Então, a gente está nesse período de normalização em que nós temos a presença assim, de atores externos, como você colocou, os Estados Unidos, a Alemanha, a OTAN, a própria União Europeia. Na semana passada, né, ali na última semana de janeiro, primeira semana de fevereiro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela se encontrou com o presidente Zelensky e reafirmou o compromisso da União Europeia com a Ucrânia, inclusive colocando aí uma série de benefícios, uma série de concessões à Ucrânia para que ela tenha uma espécie de um livre comércio com os países europeus e aí futuramente possa pensar o seu ingresso no bloco europeu. Então a gente vê esses movimentos, tanto no campo militar como econômico, que demonstra o cenário atual. Ele é muito diferente daquele cenário de um ano atrás, né, que nós estávamos na iminência de um conflito, não sabíamos se de fato Putin ia destruir, né, as forças russas, sob a ordem de Putin, iam destruir a capital ucraniana, se seria arrasa-terreno, ou seja, destruir todo o território ucraniano. E hoje me parece a manutenção de um conflito, dadas as proporções, muito parecido com o que a gente vê na Síria, praticamente já há 11, 12 anos na Síria, que é a manutenção de uma guerra, né, sem uma perspectiva de finalização. E esse conflito, às vezes, pode ter uma redução dessas animosidades, né, de ataques, de agressões. Outros momentos pode ter animosidades maiores, né, ataques diretos a instalações militares ucranianas, por exemplo, mas sempre muito distante de um cessar-fogo. Então, esse é o momento que eu vejo hoje. E nesse cenário, professor, pensando a longo prazo, como você disse, hoje a gente não tem nenhum vislumbre de que a guerra pode acabar. Inclusive, me corrija se eu estiver errado, mas acho que não há negociações nesse momento de paz. Elas cessaram e não foram retomadas nesse período até agora. Nesse cenário, pode ser que haja um prazo de validade para todo esse esforço que está sendo feito pelo Ocidente? Porque já é um ano, a gente está falando aqui de um ano, de ajuda econômica, de sanções contra a Rússia, de um esforço muito grande, especialmente da União Europeia, que já tinha diversas dificuldades quando a guerra começou. Por essa incerteza, pode ser que se esse conflito se alastrar por muito mais tempo, pode ser que a Ucrânia não tenha mais essa ajuda toda que está recebendo do Ocidente? Me parece muito, Alessandro, aquilo que a gente viu com a Geórgia no começo dos anos 2000. Foi um movimento muito parecido com esse da Ucrânia. A Rússia invade regiões separatistas, anexa, reconhece a independência, e a Geórgia fica naquela espécie de limbo, né? Recebe uma ajuda no começo, mas depois praticamente é ignorada, trata de um cessar-fogo com a Rússia e o conflito fica em stand-by, né? Que é basicamente como a gente vê outros conflitos internacionais. Recentemente eu estive no Azerbaijão, estive na região de Karabakh, e é praticamente essa situação. Fica uma região neutra, praticamente, em que cessam as hostilidades, mas continuam, né, essas declarações contrárias de um lado ao outro, e uma vez que o outro, alguma espécie de animosidade, trocas de tiros, enfim. Na Ucrânia, talvez esse é o cenário que a gente vai ver para o futuro. Com a diferença, acho que esse é o elemento principal, que é muito difícil a gente prever o futuro do conflito. A OTAN me parece estar distante, ela não quer entrar na guerra, muito embora seus Estados-membros, Estados Unidos, Alemanha, forneçam equipamentos e armamentos militares para a Ucrânia. Mas a OTAN, como instituição, não me parece, nesse momento, querer entrar no conflito. Por outro lado, nós vemos movimentos da União Europeia parecendo querer que a Ucrânia entre de fato no bloco, não ainda na zona do euro, evidentemente,
porque, segundo alguns cálculos, né, de economistas ucranianos, talvez leve 40 anos para reconstruir a Ucrânia, para tornar a Ucrânia de volta aos patamares anteriores da guerra, né, mas que possa uma integração maior e uma espécie de proteção econômica à Ucrânia e, inclusive, aí uma proteção militar, digamos assim. Então, é muito difícil prever esse cenário. Mas eu traria outras variáveis também nesse momento que dificultam a gente pensar num maior envolvimento internacional no médio e no longo prazo, a começar pelos Estados Unidos, né? Eu lembro que numa das várias entrevistas que eu dei para vocês aqui na Band News ano passado, eu dizia o seguinte: olha, depende muito o que vai acontecer nas eleições de meio termo, de meio de mandato nos Estados Unidos, que a gente imaginava que os republicanos iam ter uma grande vitória e iam enfraquecer o governo Biden. E não foi isso que se confirmou. Biden hoje está fortalecido. Aumentou a sua popularidade, os Estados Unidos com crescimento econômico, redução do desemprego. Então, esse cálculo deverá ser feito este ano, quando começa a pré-campanha, lá no segundo semestre começa a pré-campanha eleitoral nos Estados Unidos, e ano que vem, quando acontece de fato as eleições norte-americanas, se os Estados Unidos vai querer um envolvimento ainda maior com a Ucrânia e a questão da Rússia. Nesse momento, me parece que não. Me parece que nesse momento o foco é a China, pelo cálculo do governo norte-americano. A gente viu nos últimos dias aquela questão do balão, que não se sabe se é de espionagem, se é um balão meteorológico, enfim, né, que os Estados Unidos acabou abatendo, como me parece um desvio de foco, né? Hoje, se a gente olha os policy papers de think tanks dos Estados Unidos, artigos na própria imprensa americana, essa questão da guerra da Ucrânia parece que ela entrou naquilo que eu falei, numa espécie de normalização. A guerra continua o seu curso, os Estados Unidos continuam enviando armamento, mas não é o foco. Talvez o foco agora seja a China. Então, pensando tudo isso, sim, a gente pode ver que no futuro a guerra na Ucrânia ela acaba se arrastando, se prolongando ainda mais, e a gente tem que pensar que daqui 2 anos a Ucrânia deverá ter eleições presidenciais. Então, também tem a questão doméstica na Ucrânia nesse tempo. Eu diria assim que uma negociação de paz está muito distante. Você colocou muito bem, nós até hoje não tivemos negociações de paz. Tivemos negociações de cessar-fogo. Para o ouvinte aqui da Band News entender, cessar-fogo é diferente de paz. Paz é o fim do conflito, com as custas da guerra, as definições territoriais, o que vai acontecer depois, que é basicamente o que a gente viu depois da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, né? Você tem uma divisão da Alemanha, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, enfim, aquilo ali foi a solução de paz, negociação de paz no pós-Segunda Guerra Mundial. Cessar fogo é interrupção das hostilidades, interrupção dos ataques, mas ainda está num estado de guerra, que pode ser reversível a qualquer momento, né? Normalmente ele é resolvido com armistício, que é o que acontece na Coreia do Norte e Coreia do Sul, que até hoje, praticamente, né, 60, 70 anos do conflito, da guerra, ainda não terminou. As duas Coreias ainda estão em guerra, mas estão sob um cessar-fogo, sob um armistício, nenhum ataca o outro, até se encontram os líderes, enfim, mas sempre existem hostilidades uma vez ou outra, teste militar lá na Coreia do Norte, exercícios militares com os Estados Unidos, ali no Mar da Coreia, enfim. É isso que eu vejo hoje para a Ucrânia. Talvez a gente tenha, no médio e longo prazo, talvez neste ano ainda, uma retomada das negociações para o cessar-fogo, né? E a gente já viu alguns movimentos, poder escoar a produção ucraniana ali no Mar Negro, né? Poder reconectar as exportações do Mar Negro com o Mar Cáspio, né? Via Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Então a gente vê esses movimentos que permitem a gente pensar no cessar-fogo. Mas o fim da guerra, infelizmente, eu acho que ainda está muito distante, e ficar muito atento para este aniversário, triste aniversário, de 1 ano do conflito agora no final de fevereiro, para os movimentos da Rússia. Pode ser que a Rússia tenha movimentos, né, mais fortes para resgatar, trazer de novo para o calor da discussão a questão da guerra na Ucrânia, né, talvez com novos ataques, enfim, incursões militares, inclusive até na capital Kiev. Bom, trazendo um pouco, então, do lado russo e também falando um pouco da questão econômica, foram várias sanções tomadas contra Moscou desde a invasão à Ucrânia e sempre foram claros os objetivos: impedir que a máquina de guerra russa pudesse continuar no conflito, ou seja, deixar um ambiente que impossibilitasse qualquer tipo de avanço ou manutenção da guerra na Ucrânia. Depois de 1 ano, e nós tivemos recentemente, e eu acho que chama bastante atenção, a projeção do Fundo Monetário Internacional para esse ano de 2023, e o FMI projeta um leve crescimento econômico já da Rússia.
Como que a gente analisa isso? Surpreende esses dados? Ou a Rússia, de fato, não foi afetada do jeito que o Ocidente esperava pelas sanções? Talvez essa é a única resposta que eu responda com 100% de certeza, é que, de fato, as políticas de sufocamento econômico, estrangulamento econômico da Rússia por meio das sanções, elas não surtiram efeito, né? E isso não é apenas eu que afirmo, mas isso vários economistas afirmam, o próprio estudo esse do FMI, recentemente também saiu um estudo do Banco Mundial, né, que as políticas de sanções econômicas à Rússia não tiveram o efeito desejado. Se imaginava que a Rússia sairia isolada do sistema financeiro internacional, e não se comprovou, né? A Rússia conseguiu, digamos assim, burlar as sanções, encontrar, né, uma contabilidade criativa, como eu sempre falo em sala de aula, por exemplo, o escoamento da sua produção de petróleo e gás natural. Ela faz acordos com países da região do Cáspio. E eu vi isso com os próprios olhos agora no final de 2022, quando eu estive no Azerbaijão. O Azerbaijão é um dos países que faz essa intermediação. A Rússia vende o seu gás natural para o Azerbaijão, que revende para os países da União Europeia. E é benéfico para todo mundo. Para o Azerbaijão, que ganha com essa intermediação, para a Rússia e para os países europeus, né? Não só o Azerbaijão, mas todos os países da região do Cáspio passam por esse processo. Turcomenistão, Tadiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, todos, de alguma maneira ou outra, acabaram virando intermediários. No mesmo sentido, a gente vê para as questões, né, sanções ao sistema monetário, sistema financeiro da Rússia. A Rússia se utilizou dos sistemas de pagamento da China, que estão interligados com sistemas de pagamento internacionais. Então, se hoje eu não consigo fazer uma transferência para uma conta diretamente em Moscou, mas eu posso fazer por um intermediário chinês. Eu digo eu, uma empresa, uma corporação, e ela consegue resolver esse sistema. Tem um custo maior? Tem, mas não afeta a produção russa. A Rússia continua produzindo gás natural, continua produzindo petróleo, suas commodities e exportando para o restante do mundo. Continua produzindo, inclusive, os insumos e os fertilizantes, que aí trouxe uma grande preocupação com a insegurança alimentar lá no começo da guerra, e a Europa continua comprando, né? Então, sem sombra de dúvidas, a Rússia conseguiu burlar essas sanções e continua crescendo, o que acaba se traduzindo, né, no maior investimento nas forças militares, nas forças armadas, em tecnologia militar. Então, eu acho que esse é o cálculo que a União Europeia faz também, no momento que ela estende a mão para a Ucrânia, né, no sentido de incorporar rapidamente a Ucrânia, para tentar, de uma maneira ou outra, resolver pelo menos essa guerra econômica com a Rússia, porque percebeu que não fez diferença. Pelo contrário, quem mais sofreu foram aqueles que aplicaram as sanções, a insegurança energética nos países europeus, né? França, Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, foram países que nós vimos no ano passado muito preocupados com a questão do fornecimento de gás natural para o aquecimento das indústrias e das residências, que teve um impacto lá na inflação depois dos preços, porque a energia ficou mais cara. Então, esse é o momento que a gente enxerga hoje, e, de fato, o cálculo do FMI está correto. A Rússia vai crescer, ainda que timidamente, né? A inflação ainda muito alta, a taxa de juros enorme, mas é um país que conseguiu burlar as sanções econômicas do Ocidente. E talvez por isso, professor, um pouco daquilo que o senhor falava de normalização do conflito, como a questão econômica, as sanções não tiveram esse efeito na sua avaliação, a Rússia continua mantendo a sua máquina de guerra ativa, mas, por outro lado, houve alguns acordos, inclusive aquele da liberação das embarcações nos portos ucranianos, ou seja, há um impacto claro na economia, mas menor do que se previa no início. Dá para fazer essa análise? Quer dizer, esse conjunto todo, que era o grande temor do mundo, uma economia que já vinha de grandes problemas causados pela pandemia e que agora tinha uma incerteza muito grande na guerra da Rússia. Como não se confirmou o pior cenário, pode ser uma explicação para o fato da guerra atingir esse um ano e parecer estar num segundo plano em alguns momentos? Quem mais sofreu os impactos foram, de fato, aqueles que aplicaram as sanções, né? Estados Unidos, países europeus, Reino Unido, do que os sancionados, a Rússia e a Bielorrússia. Por quê? A gente viu que a Rússia conseguiu burlar as sanções, ela teve crescimento econômico, enquanto que aqueles que aplicaram as sanções viram inflação elevada, aumento do desemprego, preocupação com a insegurança alimentar, insegurança energética, né? Então, hoje a questão econômica, ela está no centro do conflito, ela está, mas eu acredito que outras questões mais de ordem política
também estão presentes, porque muitos países europeus terão eleições nos próximos anos, terão eleições regionais já neste ano e eleições gerais nos próximos 2, 3 anos. E aí a questão da guerra estará muito presente. E eu acho que também as questões internas da Rússia hoje entram para o centro do debate. Esses dias, até para fazer uma analogia, estava conversando com a minha esposa sobre isso. E ela me perguntou, tá, mas e o que o Putin quer, afinal? Eu acho que esse é o grande ponto que nós, analistas internacionais, os ouvintes aqui também da Band News, devem se perguntar. Tá, mas quais são os objetivos do Putin em destruir a Ucrânia, levar adiante esse conflito? Eu acho que essa hoje é a grande pergunta. Eu não diria que é uma incógnita, porque a gente tem algumas respostas no horizonte, mas é a grande questão. Putin, de fato, já alcançou seus objetivos, demonstrou o poderio russo, vai continuar gastando numa guerra como a da Ucrânia, sendo que ele já conquistou o território. Então, eu acredito que nessa segunda etapa, neste segundo ano de guerra, além de se pensar no futuro da guerra, nas negociações de cessar-fogo, é pensar, afinal, o que a Rússia busca neste conflito depois de um ano. Né? Essa eu acho que é a grande pergunta que nós temos que fazer, porque as intenções dos Estados Unidos, do Reino Unido, dos países da União Europeia estão muito claras com relação à guerra na Ucrânia. Mas a Rússia a gente precisa saber. Afinal, ela quer desmobilizar as tropas ucranianas, tirar do poder Volodymyr Zelensky, conquistar todo o território ucraniano, conquistar só a região do Donbás e demonstrar o seu poder, ou um outro objetivo? Então, essa, para mim, hoje é a grande incógnita deste segundo ano de guerra, nesse segundo ano de conflito internacional. Aí, só para finalizar, Alessandra, minha resposta, eu acho que também a gente tem que olhar um pouquinho quais foram as respostas do Conselho de Segurança e das Nações Unidas. Né? Recentemente, eu escrevi um capítulo de livro que eu analisei os movimentos do Conselho de Segurança da ONU com relação à guerra na Ucrânia. Foram mais de 100 reuniões no ano passado. E dessas reuniões, apenas 2 reuniões do Conselho de Segurança das Nações Unidas foram sobre a guerra na Ucrânia exclusivamente. E nenhuma decisão, nenhuma agenda, nenhuma norma, nenhuma imposição foi tomada pelo Conselho de Segurança da ONU. O que significa isso, resumindo, para quem está acompanhando aqui? Que essas questões relacionadas à guerra da Ucrânia não serão resolvidas pelo Conselho de Segurança. Isso foi passado para a Assembleia Geral da ONU. Então, também a gente vê o protagonismo dos organismos internacionais. A impressão que eu tenho é que todo mundo quer resolver a guerra, achar um denominador comum para o cessar-fogo, para as negociações de paz lá no longo prazo, mas primeiro precisa se entender, afinal, quais são os interesses da Rússia depois de um ano de guerra. Isso, para mim, é a grande pergunta, a grande incógnita que a gente tem para saber, afinal, se Vladimir Putin alcançou ou não seus objetivos com relação à guerra. Perfeito. Conversamos aqui na Band News FM com o professor de Relações Internacionais da SPM Sul, Roberto Ibel, sobre esse período de um ano na guerra entre Rússia e Ucrânia. Professor, muito obrigado e até um próximo contato. Obrigado, até mais.